Olá! No vídeo de hoje eu quero explicar qual é a diferença que existe entre as técnicas EFT e a TFT. São siglas parecidas, né, com essas três letrinhas. E a EFT quer dizer Emotional Freedom Technique e TFT, Thought Field Therapy. Então, as duas técnicas são tão confundidas porque, na verdade, elas são muito semelhantes. Então, eu vou começar primeiro falando do que é semelhante, para depois eu falar qual é a diferença. Essas duas técnicas se assemelham no sentido de que as duas promovem a desobstrução do sofrimento emocional, utilizando-se dos princípios da acupuntura sem a utilização de agulhas. Ou seja, então as duas técnicas promovem esse destravamento de questões emocionais. E é feito também as duas técnicas com foco no pensamento. Então você foca o pensamento na questão que você quer se liberar, faz a sequência e esse destravamento virá. Você também dá uma nota de 0 a 10, então até aí tudo igual. Onde é que começa um pouco a diferença? Na EFT é muito utilizada uma frase start que, quando você está pensando no probleminha, você fala: apesar deste problema, eu me amo e me aceito profundo e completamente. E aí você vai batendo nos 9 pontinhos. Os 9 pontinhos até mostro agora é lateral da mão, em cima da cabeça, início da sobrancelha, lateral do olho, abaixo do nariz, queixo, clavícula e axila. Você vai batendo nesses 9 pontinhos e você vai falando, conversando com esse problema, até que você sinta que houve a desobstrução. Já na TFT, existe uma sequência para cada problema que você quer destravar. E você também se utiliza dessas batidinhas, desses tappings, mas se você quer destravar um problema relacionado à ansiedade, você vai bater então início da sobrancelha, abaixo do olho, abaixo da axila e clavícula. Se você quer trabalhar alguma questão relacionada à culpa, você vai bater dedo indicador e clavícula. Então, a TFT é uma técnica onde você tem uma sequência específica para cada problema que você quer trabalhar. E se são técnicas tão semelhantes, o que aconteceu? Né? Onde é que elas se ligam? É que a TFT ela foi elaborada, descoberta pelo psicólogo Dr. Roger Callahan. E a EFT ela foi elaborada pelo Gary Craig, que foi um aluno do Dr. Roger. Então, a formação do Gary Craig foi em TFT. Só que depois ele sintetizou nesses 9 pontinhos. Ele percebeu que havia um destravamento utilizando sempre essa mesma sequência. E aí foi onde foi tão difundindo a questão da EFT. A TFT, então, é uma técnica que a princípio parece mais complexa, mas não é. É que ela tem um aprofundamento maior, porque ela tem essa técnica a gente tem em 3 níveis. O primeiro nível, que é o nível algoritmo, a gente aprende mais de 35 sequências que a gente pode utilizar para os diferentes problemas que a gente quer destravar. Quando a gente vai para o nível 2, que é o nível diagnóstico, a gente tem a possibilidade de, através do medindo o tônus muscular da pessoa, diagnosticar qual é a sequência que aquela pessoa precisa para destravar o problema, que às vezes vai sair daquela sequência padrão que a gente já tem, né, que já foi testada, aprovada e que a gente recebe no nível 1. E no nível 3, que é o nível mais avançado, que é o nível voice, a gente consegue também identificar a sequência que aquela pessoa precisa sem necessariamente a gente estar na presença da pessoa. Não pode ser feito à distância, por telefone, e a gente consegue identificar e tratar aquela questão que a pessoa estava apresentando como problema. Também sinto que a TFT ela acaba sendo mais profunda porque às vezes alguns tratamentos têm dificuldades de serem destravados aquele sofrimento. E isso muitas vezes significa que existem reversões psicológicas ou que pode existir alguma toxina que seja tóxica para a energia do indivíduo. Não necessariamente nós estamos falando de veneno, mas é algo que a pessoa tem contato e que atrapalha esse fluir natural dessas energias e que acaba também atrapalhando os tratamentos, sejam eles físicos ou tratamentos emocionais, como no caso de desobstruir aquela questão que a gente estava tentando desobstruir. Então, a TFT, a gente tem essa possibilidade de aprofundar mais e o número de rodadas acaba sendo menor do que na EFT.
Então, são duas técnicas que sim trabalham com o princípio da acupuntura, mas que se diferenciam nisso, né? Uma sempre, quando você fizer sempre os mesmos 9 pontinhos, você está trabalhando com a EFT. Quando você tem sequências que às vezes são de 2 pontos ou 5 pontos, né? Varia muito, e essas sequências variam de acordo com cada problema que você vai estar trabalhando, isso é TFT. Bom, acho que era isso que eu queria explicar. Se ficou ainda alguma dúvida, pode escrever nos comentários que eu responderei. Se você gostou desse vídeo, curte. Se você sente que alguém precisa saber a diferença dessas duas técnicas, né, e as semelhanças também, compartilha. Eu toda semana eu posto um vídeo. Esses vídeos estão relacionados a TFT ou eles estão relacionados a temas ligados ao autodesenvolvimento. Então, era isso. Fico por aqui. Uma boa semana a todos e até mais!